Olá, queridos, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar a lição de número 7, o perigo da murmuração. O nosso textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 10. E está escrito assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. A leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 16, versos de 1 a 7, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Segundo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E terceiro, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Professor Joás, nós estamos na 7ª lição, falamos as duas últimas, os inimigos do cristão e as nossas armas espirituais. E agora nós vamos falar de uma lição que está aí no meio do trimestre, a lição de número 7, o perigo da murmuração. E por incrível que pareça, se a gente pegar da lição 1 até a 6 e da lição 8 até a 13, nós vamos ver literalmente que essa lição de número 7 está no centro do trimestre. E um problema gravíssimo que é a murmuração. O perigo que nós temos de murmurar e perdermos a Canaã celestial. O primeiro povo, a primeira geração cristã, na época de Moisés, todos pereceram no deserto, exceto Josué e Caleb, por causa da murmuração. Inclusive Moisés, que foi, vamos dizer assim, respingou nele esse pecado do povo. E agora nós estamos falando dessa lição maravilhosa, desse tema urgente e odierno, e é um cuidado para a igreja não murmurar. Esse perigo aí é um perigo atemporal, universal, né? É muito antigo e é próprio da natureza humana caída, né? Murmura quem reclama, murmura quem critica de forma disfarçada, né? Murmura quem vive resmungando, murmura. O ser humano tem essa tendência, né? Uma vez que a sua natureza é tendenciosa ao pecado, ao mal, né? À maldade, e murmurar é um dos piores pecados que existe, né? No meio do povo de Deus, é algo devastador, né? A gente vê as consequências da murmuração daquele povo lá no deserto, né? Foram terríveis, porque por conta da murmuração eles abriram mão das promessas de Deus, eles não puderam desfrutar, né, daquilo que Deus prometeu. Só as gerações seguintes, né, que desfrutaram uma promessa que era para eles, né? Então a murmuração ela traz danos irreversíveis, né, para aquele que murmura. Professor, e nós vamos explicar nessa lição em 3 capítulos, vamos dar pelo menos assim uma visão panorâmica do assunto. O primeiro capítulo, a murmuração na Bíblia; o segundo, murmuração, impedimento à primeira geração à terra prometida; e vamos finalizar no terceiro capítulo, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Bom, professor, vamos começar aí no capítulo 1, a murmuração na Bíblia. Nós falamos aí já de início, né, que desde a introdução, é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Então primeiro vem a incredulidade, eu deixo de crer e depois eu começo a criticar, começo a murmurar. Nós vamos falar aí, professor, no capítulo 1, murmuração na Bíblia, o que é murmurar. Fiz questão de dar essa introdução e citar logo o capítulo 1 aí, o ponto 1. As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes do hebraico: o verbo lirim, que é resmungar, reclamar, murmurar, e o substantivo igaion, que significa
meditação, música, solene, pensamento, conspiração. Do grego, a gente tem a mesma palavra do hebraico aí, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Vamos falar assim de baixo calão mesmo, quase que um palavrão. Então a gente vê aí, estou falando assim a grosso modo, tá? Para a gente entender. Isso é um pecado gravíssimo, né, professor? Quem murmura geralmente se esconde, né? Se esconde da exposição pública, né? Alguém que vai falar mal do pastor Gilberto, você viu o pastor Gilberto, né? Fala baixinho para ninguém perceber que o murmurador é ele, né? Então ele fica no meio do povo, no meio da multidão, espalhando um resmungo aqui, uma crítica ali, uma reclamação ali, e tudo assim disfarçado, tudo escondido, para não aparecer como sendo aquele que está semeando esse tipo de coisa, né? E assim, só de falar do jeito que nós estamos falando aqui já parece uma coisa muito ruim, né? Muito horrível. E há pessoas que têm prazer em fazer isso, né? Então, eu não creio que esse pecado da murmuração seja daquele tipo de pecado que a pessoa não sabe que está fazendo, né? A pessoa tem essa consciência. Então, talvez a solução para essa pessoa seja parar um pouco, respirar fundo e olhar para si mesmo, né? E fazer um autoexame, uma autocrítica, e buscar a Deus na sua soberania, né? Reconhecer a bondade de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, né? Porque fazendo assim, né, a causa da sua murmuração será nula, né? Porque não vai ter motivos para reclamar, para resmungar. Quando olhar para a bondade de Deus, para tudo que Deus tem feito, né, principalmente em favor do seu povo, né, o quanto Deus tem guardado, tem livrado o seu povo, o murmurador ele vai silenciar, né, ele vai se calar. Porque toda murmuração ela tem esse tom, né, de crítica à soberania de Deus. É como se o murmurador dissesse, ó Deus, se eu tivesse no seu lugar, né, eu faria diferente, eu não erraria como o Senhor está errando. Eu faria assim assado, né? Como se o murmurador estivesse criticando a bondade, a soberania, né, o poder do próprio Deus. Isso é algo impensável, né? É algo que não faz sentido criticar alguém que tem todo o conhecimento, que tem muito mais sabedoria do que aquele que está criticando. É algo impensável, né? Verdade. De acordo com essas palavras aqui, o pastor Osiel, ele citou um negócio que é muito importante. De acordo com essas palavras que nós citamos acima aqui, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. O que me chamou aqui é essa palavrinha aqui, oposição. Todo murmurador ele se opõe, né? Primeiro opõe a quem está fazendo, a quem está trabalhando, e diretamente opõe-se ao próprio Deus. Você já citou isso muito claramente. O grande perigo está aqui, né, professor? Se eu me opor a alguém, é uma coisa, opor esse alguém que está no centro da vontade de Deus, a situação muda. A gente falou aqui já daquele povo lá no deserto, né? Eles faziam assim. Deus não tem muito tempo, né? Eles passaram no meio de um mar aberto, eles pisaram um chão seco no meio do mar, né? Terra seca, terra firme no meio do mar, e eles viram paredes de água dos dois lados e viram quando o mar engoliu seus inimigos. E não faz muito tempo. E aí, pouco tempo depois, esse povo está resmungando, está reclamando, né? Se você ler o primeiro capítulo de Deuteronômio, lá, versos 26, 27, por aí, você vê qual era o tom da murmuração deles, né? Eles chegaram a acusar Deus de odiá-los, né? Deus nos odeia, por isso ele nos tirou lá do Egito, né, para fazer a gente morrer aqui de fome, de sede. Então olha o tom da crítica, vê se procede, né, para alguém que acabou de ver mar aberto, né, 10 pragas, inimigos sendo engolidos pela água, acabou de ver isso acontecer e está
murmurando, levando esse tipo de reclamação improcedente, né, ao próprio Deus. O problema, professor, nós lemos aqui bem no início que a murmuração ela tem o pressuposto da incredulidade. Isso é muito sério. Quando eu não creio, eu começo a murmurar. Aí eu já começo a me opor a uma autoridade maior. É justamente a incredulidade. Embora você veja, você tenha certeza que aquilo só pode ter sido Deus que fez aquilo, mas você no seu íntimo você diz assim, não, Deus não está preocupado comigo, Deus não se importa comigo, e aí começa a acusar Deus de coisas que não faz sentido, né? Como o povo fez, acusando Deus de odiá-los, né? Deus só livrou eles com braço forte, com mão estendida, porque os amava. Né? Não é porque eles eram um povo melhor do que os outros, não, é porque ele os amou e pronto. Né? E aí eles acusam Deus de ódio. Olha, vê se cabe uma coisa dessa em Deus, em ódio. Né? Se você, estou lembrando, Deuteronômio 1:27, se você ler lá, você vai ver que Moisés está dizendo que eles murmuraram contra Deus nas suas tendas. Que o murmurador ele tem a incredulidade mesmo, né? Ele não acredita que Deus está vendo, que Deus está ouvindo aquela reclamação, ele não acredita, né? No íntimo dele, ele acha que é muito justo fazer aquele tipo de crítica, que é muito correto fazer aquele tipo de acusação contra Deus, porque Deus não está vendo mesmo. E, assim, eles estavam dentro das tendas deles, em família, né? Conversando baixinho ali uns com os outros e resmungando, né, reclamando, e Deus estava vendo, estava ouvindo aquilo tudo, né, e Deus vai se indignar, Deus vai se irar contra essa postura, né, e ainda é assim que acontece. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Aquele povo, você vê as consequências da murmuração naquele povo, eles sofreram, né, as agruras lá do deserto, né, desde serpentes venenosas até outras situações ali próprias de deserto, porque murmuraram. Antes não tinha nada incomodando, porque a mão de Deus estava com eles, né? A rocha de Israel estava no meio deles, caminhando com eles, a glória, né, ia com eles. Então, nem os sapatos se gastavam, nem as roupas estragavam, né? E assim, mostrando o cuidado de Deus, né? E esses perigos se mantinham distantes. Mas quando eles começaram a murmurar, eles abriram brechas, né, para que esses perigos viessem até eles, né? Inimigos, né, que vieram trazendo guerra, trazendo aflição, isso tudo porque eles murmuraram, eles abriram essas brechas para a atuação do inimigo naquele acampamento, né, no meio deles. E aí só aconteceu desse jeito porque abriram a boca para resmungar, para reclamar, para acusar Deus, né, de coisas que não procediam. Vamos falar um negócio que é muito importante, professor. A gente de vez em quando encontra com alguém na igreja e fala alguma coisa ou comenta alguma coisa de uma situação e tal. Há uma diferença nisso aí e em murmurar. O murmurador, a gente já falou do perfil dele, aquele inquieto, aquele inconveniente, aquele que joga indireta, aquele que não tem coragem de falar em público. Confrontar alguém em público, porque a Bíblia até orienta, se você vê o irmão pecar, vai até ele com uma testemunha, se não deu certo, volta com mais uma testemunha, duas, no caso agora são três, não deu certo, traz isso para a igreja. É diferente de alguém que fica pelos cantos semeando. Toda vez que eu falo de um murmurador, eu lembro do provérbio 6,19. Depois quem quiser estar em casa aí pode até ler, né? Aquele que semeia contendas, aquele que fica de fuxiquinho, de fofoca. Isso. Então é bom a gente lembrar isso aí. Mas o bom mesmo é a gente evitar até de falar essas coisas, né, professor? Que pode acontecer de alguém não entender, porque a comunicação é uma via de mão dupla e em alguns casos até de mão tripla. E talvez a gente fale uma coisa, acaba ofendendo, a pessoa não vai entender certo, e esse assunto chega lá na ponta de uma forma totalmente distorcida. Isso não é bom. Talvez a gente possa ilustrar, né? Por exemplo, você vê, a gente está caminhando junto e
acaba presenciando uma situação ruim, digamos, um irmão nosso está cometendo um erro e é visto, né? Aí a gente passa por ele, segue o nosso caminho e se encontra com mais 10 irmãos, e aí nós que presenciamos o irmão errando, vamos falar com esses 10. Nossa, o irmão fulano estava lá na esquina, assim, fez isso. Eu vi. Né? Isso é muito diferente de nós dois passamos, vimos a situação, aí a gente atravessou, foi lá no irmão e falou, o que está acontecendo? Né? Talvez o que eu vi não seja bem como eu percebi que fosse, talvez seja as minhas emoções me enganaram, talvez esteja acontecendo uma outra coisa diferente do que eu estou pensando. E se ele estiver errando mesmo, né, eu terei a oportunidade de corrigi-lo, que é como Jesus ensinou a fazer. Né? Aí ele, continuando no seu erro, aí já é outra história. Né? Mas nós fomos lá e fizemos nosso papel. Quando há esse ato de ir lá e corrigir, não tem murmuração aí. Né? Algo está sendo ajustado, corrigido. Agora, mesmo que ele esteja errando, mesmo que eu vi ele errando, se eu não fui até ele, eu preferi ir comentar com outras pessoas do erro dele, olha só. Aí é murmuração. Eu e mais aqueles 10 são 11 murmuradores, 12, né? E isso vai se multiplicar, daqui a pouco está todo mundo murmurando. E ninguém viu, né? O que viu foi um só e saiu espalhando. Então é muito complexo, né, essa questão de ficar comentando outras coisas. Né? Mas a gente gosta de comentar. Né? Somos tentados, né? O ser humano tem isso, né? Ele observa as coisas, observa o mundo e interpreta cada um à sua maneira. Né? Então, verdade. A gente precisa ter cuidado mesmo. A palavra é vigilância, né? A palavra é vigilância. A gente tem que evitar essa questão de murmuração. Para a gente fechar aqui, professor, o crente murmurador é o ponto 3. Quem se diz salvo em Cristo Jesus e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Isso está em Gálatas 5,16. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo em todas as maneiras. É triste isso, mas é realidade. Quem está nessa prática, né, constante de murmuração está sendo usado pelo diabo. Né? Nós já falamos dele aqui em lições passadas. Não é um ser mitológico, não é uma projeção da nossa imaginação, né? Não é algo filosófico, é um indivíduo, né, que trabalha contra os que andam com Deus. Né? Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado com isso, porque às vezes a gente entra na prática da murmuração e se acomoda e gosta dela e não percebe que a gente está sendo massa de manobra do nosso inimigo. Né? A gente está trabalhando para ele em vez de se opor a ele. Então a gente precisa ter o máximo de cuidado mesmo. Algumas amizades, relacionamentos assim, que foram vítimas da murmuração nunca mais foram vistos, né, professor? A gente fala assim, porque é uma erva daninha que entra no meio de um relacionamento, de uma amizade, e acaba deturpando essa imagem e distanciando pessoas. Por isso o perigo desse quesito murmuração a gente tem que evitar a todo custo. Às vezes é muito sutil, né? É o que a gente falou aqui, às vezes o murmurador, ele fala baixinho, ele se esconde, ele tem os artifícios para não aparecer, mas no final das contas sempre aparece. Sempre fica evidente da onde veio a murmuração, sempre fica. Né? Então o murmurador não consegue se esconder por muito tempo. Então que não seja eu esse murmurador, né? Porque mais cedo ou mais tarde todos vão ficar sabendo. Né? É muito comum assim, aqueles grupinhos na segunda-feira, né, comentando dos erros que ocorreram no culto de domingo. É muito comum. Né? Você viu como que ela cantou? Você viu o que ele falou lá no meio da mensagem? E tal, assim, murmuração. Né? Daqui a pouco
tudo tá funcionando mal e está indo tudo por água abaixo, porque esse tipo de coisa é contagioso, né? Murmuração ela é uma praga contagiosa, né? Daqui a pouco está todo mundo reclamando, resmungando, todo mundo murmurando. Segura aí, professor, que eu vou te fazer uma pergunta no próximo bloco sobre esse quesito murmuração, como evitar. Dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí, voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 7, o período da murmuração. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aí do crente murmurador. E a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: como evitar a murmuração? Porque todos nós somos tentados a isso, professor. É uma situação, é um caso, é um problema, é uma posição, é um achismo. Eu acho que é assim, eu acho que deveria ser assim. Como evitar isso? Eu acho que o antídoto é... A gente já falou disso, as práticas devocionais, né? Comunhão, né? Estar em constante oração, né? Estar sempre diante de Deus. E posturas ativas também, né? Contra a murmuração, gratidão, ser grato a Deus. Poxa, eu estive no culto ontem, no domingo. Que bênção que foi poder estar lá. Né? Só de estar lá já foi gratificante. Então, qualquer coisa que tenha acontecido que eu possa julgar inadequado, não pode superar esse meu sentimento de gratidão por poder participar de um culto ao Senhor. Né? Então, gratidão é uma postura ativa que muda
os rumos aí, né, da murmuração. Se eu tenho essa atitude, esse coração grato, o murmurador vai chegar perto de mim, ele não vai ficar muito tempo murmurando, né? Porque ele vai trazer uma coisa negativa, eu vou, poxa, mas foi bom, né? Porque Deus falou também, né? Tava muito calor, tinha gente reclamando do vento na orelha, mas eu mesmo foi calor, passei raiva. Não, mas poxa vida, Deus falou, né? Não, o barulho estava muito alto, mas poxa, que louvor, né? Aquilo falou no meu coração. Aquela parte da letra, aquilo foi para mim, né? Não foi o Kelvin que escolheu aquele hino, não foi o maestro, foi Deus que colocou no coração dele para trazer, porque eu precisava ouvir aquilo. Então aí o murmurador vai ficando sem lugar, né? Quanto mais gratidão, menos murmuração, né? Porque não vai haver espaço, né, para murmuração onde há esse governo da gratidão a Deus, né, pelas coisas que Deus faz, né, pelo que Ele tem sido, né, em nosso favor. Verdade. Professor, o capítulo 2 aqui, nós já falamos muito dele aqui no primeiro, quase que uma repetição aqui. Claro que de uma forma explicamos o que é murmurar, o comportamento dos murmuradores e o crente murmurador. E citamos muito aqui a primeira geração lá no deserto. Citamos muito. A sinopse do capítulo 2 diz o seguinte: a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Eu vou citar aqui isso, pelo menos ler aqui os subtópicos, e a gente faz um breve comentário aqui. Vamos para o ponto 3 aqui, que é muito importante. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Segundo, a murmuração contra Deus. E terceiro, por que é perigoso murmurar? Então, professor, a primeira aqui a gente vê o povo murmurando de Moisés e Arão. E é engraçado que, em determinado momento, os próprios irmãos Arão e Miriam murmuraram contra Moisés. E Miriam ficou leprosa, Arão ouviu uma palavra de repreensão dura do Senhor, os dois, né? E Deus falou com ele assim: quando eu quero falar com algum profeta, eu falo por sonho, eu falo por visão, eu uso alguém para falar, mas com Moisés eu falo face a face. Então eles já ouviram uma pancada de Deus aí, né? Num bom sentido aí, né? Mas ouviram uma repreensão dura de Deus. E Miriam ficou leprosa, o próprio irmão teve que orar por ela. Mas porque eles acharam assim, por que Deus vai falar só com Moisés? O povo, por que esse tal de Moisés some para lá 40 dias, a gente nem sabe onde ele está? E Arão foi seduzido pelo povo a fazer o povo pecar. Olhando assim, parece justo, né? Parece certa a reclamação. Né? Por que Deus tem que usar só Moisés? A gente também não é profeta, a gente também não tem visões, não tem revelações de Deus. Por que tem que ser só ele? Né? Ele sumiu para lá e Deus podia usar a gente também, ele não tem se revelado para nós. Parece justa a reclamação dos dois, só parece, né? Então, há críticas que parecem justas, né? Parecem justas, mas quando são críticas assim, né, igual foi a de Miriam e Arão, por mais que eles justificassem, né, nós também somos profetas, tem coisas que eles não conhecem daquilo que eles estão falando. E isso é um problema, né? O murmurador, às vezes, o conhecimento dele é escasso daquilo que ele está reclamando. Uma coisa é tecer comentários sobre coisas que eu domino, né? E outra coisa é tecer comentários destrutivos, né? Críticos mesmo, de algo que eu não faço ideia do que eu estou falando. Né? Então era esse o caso. Miriam e Arão eram profetas de Deus, mas é como se Deus, quando Deus fala com eles, é como se Deus dissesse assim: sim, vocês são profetas, Moisés é meu profeta, vocês são meus profetas, mas deixa eu te explicar uma coisa que você não conhece, né? Deixa eu te dar um conhecimento que você não tem. Eu me revelo com vocês igual me revelo com outros profetas, sonhos, visões, revelações, mas Moisés é um profeta diferente, é meu amigo, a gente conversa. A gente tem intimidade, a gente se conhece. Com vocês é diferente, vocês é um relacionamento um pouco mais distante. Então, cuidado na hora de falar do meu amigo. É como se Deus estivesse
dando esse tipo de prensa neles e trazendo um conhecimento que eles não tinham, né? Deus mostra para eles que no relacionamento dele com Moisés há uma intimidade que não há no relacionamento dele com esses outros profetas. Então, às vezes, a gente é seduzido, né, por esse movimento da murmuração, pelos mesmos motivos. Às vezes a gente acha muito justificável tecer certas críticas, né, e a gente não tem o conhecimento que precisa ter para tecer esse tipo de crítica, né, certos tipos de crítica. Não estamos dizendo que toda crítica é inviável, é infundada, não é isso. Mas há essa necessidade de ter um pouco mais de cuidado, né, nas observações, nas críticas, e resmungar, reclamar, parece que nunca é bom em situação nenhuma. E nem que toda crítica também é murmuração, né? Nós não podemos confundir isso, né? Tem coisas que tem que ser pontuado mesmo, mas o murmurador, ele é resmungão, ele vai contra a autoridade de Deus, contra a autoridade do líder e coisas assim semelhantes. Bom, nós falamos aqui da murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, e isso acaba direcionando ao próprio Deus, professor, porque uma vez que eu murmuro de algo que Deus direcionou, que Deus pontuou que vai ser assim, que Deus quer assim pela sua vontade, a sua soberania, eu estou murmurando direto contra Deus. É bom lembrar, né, o que Jesus falou lá em Mateus 12, a partir do verso 36, a gente vai dar conta de cada palavra que a gente fala, né, diante de Deus, no juízo. Então, saber disso já nos deixa um pouco mais cuidadosos na hora de emitir qualquer juízo, qualquer crítica, né, por mais que a gente pense que seja construtivo. Então, não é que eu nunca vou criticar nada, eu sou um ser crítico, né, eu olho para o mundo, interpreto o mundo e às vezes eu externo essa interpretação que eu tenho, né, das coisas que eu vejo. Nós somos críticos por natureza, né, mas um cristão que tem esse entendimento, né, de que tudo que ele fala será julgado, né, ele faz isso com muito mais cuidado, né, com muito mais cautela, não sai emitindo juízos de valores assim impensadamente, né, de qualquer jeito. E o perigo dessa murmuração é que a primeira geração não entrou na Terra Prometida, né? E nós cristãos hoje, em pleno século XXI, esse pecado é tão complicado que podemos também não entrar na Canaã Celestial por causa da murmuração. É trágico, né? Verdade. Bom, professor, vamos lá no capítulo 3, a gente encerra aqui, murmuração, pecado que nos impede de entrar na Canaã Celestial. Também nós temos aí 3 subtópicos. O primeiro deles é o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41 a 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos o seu comportamento murmurador. Exceto Josué e Caleb, aquela geração, todos pereceram no deserto. A gente já falou por quê, né? Esse perigo aí da murmuração. Mas olha mais de perto como que foi, né? A gente já falou do mar aberto, mas Asaf, né, teve essa revelação de Deus e ele nos deixa isso registrado em um dos seus salmos. Quando aquele povo teve fome no deserto, né, a revelação que Asaf teve é que Deus abriu janelas no céu, né, e pegou do pão dos anjos e entregou para aquele povo com fome lá no deserto. Né, e tanto é que o povo, quando viu aquilo, né, ficou maravilhado. O que é isso? Né? Maná significa isso. Né? O que é isso? Então, eles comeram pão dos anjos. E aí, essa gente que passou por isso, que teve provisão vinda direto do céu, né, que pôde comer pão dos anjos, de repente está reclamando, resmungando depois
depois de se saciar, né, de comida angelical, né, eles reclamam dizendo que estão com saudades das cebolas do Egito. Lá no Egito a gente comia carne. Você olha assim, parece muito justo a reclamação. Poxa vida, a gente vai ficar comendo esse pão dos anjos aqui toda a vida? Né? A gente comia carne. Mas que tipo de carne eles comiam lá? Não era o que sobrava. A gente aqui chama isso de lavagem, né? Sobrou e junta tudo lá e leva para os porcos comerem, né? Era isso que os egípcios faziam e eles chamavam de carne. A gente lá no Egito comia carne. Gente com o sabor de comida celestial na boca ainda, lembrando de lavagem, com saudade. Né? Então, isso é muito estranho, né? E às vezes pensar que nós fazemos a mesma coisa, pensar que nós temos esse mesmo tipo de atitude, dá até arrepio, né? Dá até calafrios, mas a gente, vez ou outra, acaba fazendo a mesma coisa, resmungando do que não temos, né? Quando Deus nos deu tanto, né? Deus enche a gente de tanta coisa celestial, tanta coisa do céu, e a gente fica resmungando daquilo que a gente não tem mais, né? Que graças a Deus não tem mais, né? Que bom que não tem mais, a gente era para estar rendendo graças a Deus, né? Porque não tem mais aquilo lá do Egito. O Egito agora é passado, não existe mais. Agora a gente tem o privilégio de participar da mesa do céu, e saudade do Egito a essa altura, então é por isso que morreram no deserto. E a murmuração acaba cegando o que é bom em função do que é ruim, viu, professor? É sempre assim, um esquecimento, né? A gente às vezes foca naquilo que a gente não alcançou ainda, ou foca naquilo que a gente já teve no passado, e se esquece de olhar, né, para o presente, olhar para o agora, né, o quanto temos sido abençoados agora, o quanto temos sido nutridos agora, o quanto Deus tem cuidado agora. Né? Isso é ingratidão, né? Ficar olhando para o que a gente não tem, para o que a gente já teve, né? E não perceber o quanto Deus tem feito por nós, né, no presente. Se a gente não vê isso, a gente vai murmurar mesmo. E o destino desses murmuradores, professor, dessa primeira geração, 1 Coríntios 10:10, que eles pereceram todos no deserto. E tem até uma recomendação, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. É o versículo de 1 Coríntios 10:10. À luz da Bíblia do Antigo Testamento e também muitos textos do Novo, a murmuração é um perigo ao longo dessa trajetória cristã, que precisa ser evitada. Murmuraram e foram destruídos, né? Que triste, né? Que trágico. Falando em pão dos anjos, né, Jesus lá em João 6, João tenta demonstrar com muita clareza, né, com a maior clareza e profundidade possível, como Jesus é Deus. Né? E várias vezes ele registra Jesus fazendo aquelas declarações divinas, né, eu sou. Né? E uma delas está em João 6, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando ele fala isso, os judeus começam a resmungar entre si, né? Um cochicha no ouvido do outro, pão vivo, que é isso? Você está falando que ele é o maná? É isso que ele está dizendo? E começaram a resmungar entre eles, lá no verso 41, por aí, né, Jesus critica, por que vocês estão murmurando entre vocês aí? Né? E João deixa registrado, eles murmuraram por causa da palavra que ele falou. Né? E assim, o murmurador ele é sempre percebido por Deus. Né? Ele entende que não está sendo visto, entende que está impune, né? Entende que está invisível, mas Deus vai trazer a conta, né? lá no juízo, como Jesus mesmo deixou registrado em Mateus 12, né? Toda palavra, até palavra frívola, né? Até palavra que parece que foi jogada ao vento, né? Está tudo registrado e tudo vai ser trazido
diante do juiz, e a gente precisa ter cuidado para não ser ingrato, né? Cuidado com a ingratidão e maior atenção às verdades que nós ouvimos de Deus, né? Por isso nós falamos que essa lição é muito importante, professor. Para a gente fechar aqui, o nosso tempo já está quase encerrando. O último tópico aqui, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor diz que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, adultério, blasfêmia contra Deus, e essas consequências acabam prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Que coisa terrível. Tem que ser evitado a todo custo. Uma vez que a murmuração tem esse tom de afronta, né, diante de Deus, porque é isso mesmo que é, né? É como se o murmurador estivesse dizendo que Deus não está fazendo seu serviço direito, né? Deus não está fazendo bem, e Ele é o Pai das luzes, todo bem vem dele, né? Toda bondade que há no mundo há por causa dele, né? Ele é a causa de todo bem. E o murmurador parece constantemente criticar isso, né? Dizer que isso não é verdade, né? Cada vez que alguém murmura, é como se estivesse fazendo uma declaração de que Deus não é suficiente, Deus não é soberano, né? Deus não é capaz, Deus não é sábio, né? Toda murmuração tem esse tom, né? E isso acaba sendo um desserviço para o reino e acaba sendo um louvor a Satanás, um serviço para o mal, né? Acaba sendo um arauto do inferno, né? O murmurador, porque uma vez que ele está colocando a soberania de Deus em descrédito, né? Uma vez que ele está duvidando da capacidade de Deus de governar, né? Ele está atribuindo essa capacidade a quem não tem, né? Ou a ele mesmo ou a Satanás, né? Então, se Deus não sabe fazer direito, ele podia deixar eu fazer, né? É como se o murmurador estivesse falando isso, né? Então, está a serviço do mal, está a serviço de Satanás, né? Quem murmura, né, é um arauto do inferno. Quem murmura está trabalhando no time errado, está jogando no time adversário, né? Não está jogando no time de Deus. E é uma forma de bloquear o uso da palavra de Deus, devocional, meditação, louvor a Deus, gratidão e coisas semelhantes. Boa consciência, né? Verdade, verdade. Ficamos por aqui, professor. Obrigado pelo comentário de hoje, pela ajuda de sempre, tá? Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Te convidamos a estar presente com a gente em uma das nossas lições. Acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã em qualquer uma DEC espalhada aí por Caratinga e região. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.